No último ano do século XVIII, Francisco Ferreira dos Santos e sua esposa Maria Prudência de Oliveira, também conhecida por Maria Ferreira, juntamente com um filho, saíram fugidos da cidade de Ouro Fino, motivados por um crime cometido por Francisco Ferreira, aportaram nesta terra e se fixaram, aproximadamente, a uma légua acima da confluência do rio Itararé com o rio Paranapanema. Ali, criaram uma roça e viveram por muitos anos, cujo local hoje constitui o município de Timburi. Somente em 1850, essas terras foram registradas pelos irmãos Joaquim e José Ribeiro Tosta, devido à impossibilidade de Francisco Ferreira dos Santos registrá-las por haver cometido um grave delito em Ouro Fino, Minas Gerais, onde era radicado. A parte das terras que se localizava à margem direita do Itararé, vendeu-as a Benedito de Tal, que por sua vez passou-as a João Batista de Paiva, procedente de Minas, Alfenas, cuja posse está registrada em escrituras, com a data de 06 de novembro de 1849, na comarca de Faxina. Estas terras abrangiam aproximadamente 1/4 da área do distrito de Timburi. O seu filho, Francisco Paiva, fez nesta área um retiro para a criação de porcos, o que veio trazer para esse município o seu primeiro nome, Retiro. Essas terras foram transferidas por venda a diversas pessoas, até que seu último possuidor, Pedro Dias Ribeiro, fez a primeira doação ao patrimônio eclesiástico, cujo ato motivou a criação da primeira capelinha. O Major José Pereira Fernandes deu ao retiro o nome de Santa Cruz do Palmital. Estava, assim, estruturada a povoação do nascente distrito. O documento comprovante da criação Distrito de Paz de Santa Cruz do Palmital, município e comarca de Piraju, é de 21 de agosto de 1903, Lei número 869. Entretanto, existe na cidade um documento de escritura pública de compra e venda de um imóvel, guardado pelo senhor Lindolfo Camargo Alves, referência a um terceiro nome dado ao referido distrito, de Santa Cruz do Paraíso, datado de 20 de abril de 1901, tendo como vendedores Manuel Simões da Silva e sua mulher Maria Pereira de Brito, e como comprador Antônio Martins Estevão. Pela Lei número 1503 de 5 de outubro de 1916, muda para Timburi, nome dado devido à madeira que se encontrava em abundância nesta localidade. Em maio de 1915, o padre Bento de Queiroz, designado pelo bispo de Botucatu, veio prestar os seus serviços religiosos no distrito de Santa Cruz do Palmital, hoje conhecido como Timburi. Em 1917, iniciou a construção da igreja matriz, construída de grandes blocos de pedra arenito extraído da mata. O transporte das pedras era feito de tração animal, carros de boi com 5 a 6 animais, e para erguer as pedras, improvisou um guindaste feito de perobas. Também foi esculpido pelo escultor Antônio José de Carvalho, pia batismal no interior da igreja, em um único bloco de pedra. A igreja Santa Cruz de Timburi foi concluída em 1929. Além da igreja, ajudou a fundar o grupo escolar que leva o nome do Padre Bento, a qual ele administrou por vários anos. Também teve o trabalho de deixar escrito para a posteridade a formação histórica de Timburi. No ano de 1920, sob a direção do maestro Bertoni, ocorreu a formação da primeira composição da banda, e por volta da década de 30, a segunda formação, organizado pelo professor Oswaldo Vieira, que era diretor do grupo escolar. No ano de 1940, a banda terminou. Somente em 1990, no mandato do prefeito Paulo Banvart, é montada uma nova banda, que passa a se chamar Lindolfo Camargo Alves, sob direção do maestro Cação, que fica no cargo até 1995, assumindo o seu lugar o maestro Márcio Rodrigues Zurdo. Atualmente, a banda municipal é dirigida pelo maestro Sirton Nassar. No ano de 1932, começa a Revolução Constitucionalista. O distrito de Timburi, por fazer divisa com o estado do Paraná, teve sua participação. Foram convocados algumas pessoas para lutar contra tropas de gaúchos,
entre eles o cabo Francisco Borges Ferreira, Nelson Gil, e de Piraju, Aníbal Cesário Garcia e José Marques Lima. E os soldados de Timburi, Sebastião Carlos Simões, especialista em telefonia, que ajudou na comunicação das tropas, e o soldado Pedro Gil e Virgílio. O soldado José Tavares de Menezes, que faleceu em decorrência dos ferimentos de combate, e seus restos mortais repousam no mausoléu do soldado constitucionalista no Ibirapuera. No Itararé, em suas margens, foram cavadas trincheiras para a defesa, e combates foram realizados no município de Ribeirão Claro, onde ficava a Vila de Maria Ferreira. O comandante das tropas da região sul, Vale do Paranapanema, era o general Ataliba Leonel, ex-vereador da cidade de Piraju e proprietário de uma fazenda nesse município. O conflito se estendeu até 2 de outubro daquele ano, quando foram encerrados os combates após a rendição das tropas constitucionalistas perante as tropas governistas. Na mesma data da Revolução, o senhor Euclides de Moura Fonseca, dono da fazenda Domiciana, casado com Julita Brás Fonseca, que era irmã do ex-presidente Venceslau Brás, com medo de ser preso ou morto durante a Revolução Constitucionalista. O senhor Euclides se refugia num morro da fazenda, ficando ali até o término da Revolução, onde os paulistas se rendem às tropas do governo federal. E o senhor Euclides sai ileso e manda construir a igrejinha da Domiciana. No ano de 1934 termina a construção. Se torna um ponto turístico e histórico do município. Em 1º de setembro de 1939, teve início da Segunda Guerra Mundial. Em 1944, 6 pracinhas da cidade de Timburi foram convocados para a guerra, lutar contra os alemães. Entre eles, os irmãos Inocêncio Passos Freitas, José Passos Freitas e Saturnino Passos Freitas. E os pracinhas Vinícius Ferreira, Aníbal dos Reis e Benedito Manuel dos Santos. Saturnino chegou a desembarcar na Itália, mas não entrou em combate, pelo motivo do término da guerra. Já José dos Passos Freitas foi ferido em guerra e encaminhado para os Estados Unidos para tratamento, retornando ao Brasil 2 anos depois do término da guerra. O pracinha Vinícius Ferreira Martins foi promovido a cabo por seu empenho na guerra. Em 24 de outubro de 1948, o povo de Timburi atingiu a sua emancipação política, o que se realizou através de um plebiscito, confirmada pela Lei 233, de 24 de dezembro de 1948, pela Assembleia Legislativa do Estado. Em 13 de março de 1949, foi realizada a primeira eleição. Os candidatos eram Francisco Viana e Bartolomeu Andrade Silva, sendo ganhador do pleito eleitoral Francisco Viana. Em 2 de abril neste mesmo ano, tomou posse o primeiro prefeito da cidade de Timburi, auxiliado pela primeira Câmara Municipal, formada pelos vereadores Hermínio Maranho, Leonel Mantovani Gatti, João Viana Simões, Dr. Carlos Camargo Silva, Lázaro da Silva Pinto, José Noronha Viana, Camilo dos Passos Freitas, José de Oliveira Marques, Moacir Ferreira, Teodoro de Oliveira Lima, Alcides Alves de Andrade, Lindolfo Camargo Alves, José Júlio de Paiva e José Zanforlim. Haviam 2 balsas, uma no Paranapanema e outra no Itararé, e funcionaram por décadas, sendo usadas para a travessia de pessoas, carros, ônibus e caminhões, e dava acesso aos municípios de Ipauçu e Ribeirão Claro. A empresa que fazia a linha Piraju, Timburi e Ipauçu era a Pássaro Azul. O motorista da empresa que fazia essa linha era o Chicão e o cobrador de bilhetes, o Zezão. O Cine Santa Cruz, mais conhecido como Cinemão, era um prédio de tábuas imponente, construído por volta da década de 40. Pertenceu a Francisco Viana, Heitor Gatti, Sebastião Carlos Simões e, por último, Lindolfo Camargo Alves. Em seu salão, eram realizados bailes, sessões de cinema e eventos, sendo comprado pelo senhor José Vilariço, dono do posto de combustível ao lado e demolido por volta de 1975. No mandato do primeiro prefeito de Timburi, senhor Francisco Viana, é comprado um terreno do senhor Alcides Alves de Andrade para a construção do prédio da prefeitura,
Pouco tempo depois, fica pronto e começa a funcionar o Executivo e Legislativo. A Câmara Municipal funcionou no mesmo prédio até o ano de 1988, quando no mandato de José Francisco das Neves é comprado um terreno de Laurindo Baltazar e inicia a construção do prédio do Legislativo, terminando no ano de 1989, já no mandato de Paulo Banwart, onde é inaugurada. E a sala de sessões passa a se chamar Vereador José de Oliveira Pinhatari. Santa Casa de Timburi começou a sua construção no segundo mandato do prefeito Francisco Viana, e depois da inauguração sendo equipada com recursos do município e os cuidados dos doentes realizados por religiosos e pelo médico Samir Matar. Fechou por alguns anos, sendo reaberta durante a administração de José Viana entre 1969 e 1970. Depois voltou a fechar por vários anos, voltando a reabrir durante o mandato do prefeito substituto Diede Loureiro Júnior, no começo dos anos 80. No segundo mandato de Paulo Banwart, foi construído um novo posto de saúde, onde hoje é o atual prédio da Polícia Civil, ficando nesse local por alguns anos, até retornar ao antigo prédio em 1998, onde permanece até os dias atuais. No ano de 2020, passa a se chamar Tarciso Ambiel. No final da década de 50, começa a construção do asilo, com donativos de moradores da cidade, comerciantes, proprietários rurais e também pelo prefeito Francisco Viana. No dia 9 de setembro de 1959, é inaugurado o asilo, com a presença de autoridades do município e região. O antigo grupo escolar Padre Bento de Queiroz, que passou a se chamar Gilda Zanforlin dos Reis Tosi, começou a sua construção no mandato do prefeito Francisco Viana, com verba do governo estadual, pela Lei nº 940, de 24 de janeiro de 1951. O terreno foi doado pela Cúria Diocesana de Botucatu, sendo inaugurado na metade da década de 50, mudando do antigo prédio que se localizava ao lado da praça para a nova escola. No começo dos anos 2000, no mandato do prefeito José Francisco das Neves, passa por uma grande reforma. Depois de ficar anos fechado, volta a funcionar com um novo nome Escola Municipal de Ensino Fundamental Gilda Zanforlin, dos Reis Tosi. Fundada no começo dos anos 60, a Cooperativa de Timburi, a princípio funcionou onde posteriormente foi o prédio do Lacticínio, pois passou para um prédio ao lado da prefeitura, sendo os idealizadores José Viana e produtores rurais do município. Os funcionários eram Luiz Zurdo, Zé Zurdo, Antônio Viana, Laírto Passanato, Euclides Zurdo e Osmar. Funcionou como um armazém e fechou entre 1973 e 74. Durante o mandato do prefeito João Viana Simões, início dos anos 60, foi construída a antiga rodoviária. Lá havia um bar, tocado primeiramente pelo senhor Jerônimo e depois pelo senhor Pedro Bittencourt. Era parada obrigatória de ônibus. Deixou de ser rodoviária no começo dos anos 80 e virou uma escola provisória, até ser desmanchada nos anos 90. O prédio do atual ginásio começou a ser construído em 1966, no mandato do prefeito Juca Aparecido. O colegial criado no mesmo ano, mas ministrado provisoriamente no antigo grupo escolar Padre Bento de Queiroz, atualmente Gilda Zanforlin dos Reis Tosi. A inauguração do ginásio ocorreu no dia 8 de outubro de 1972, já no mandato do prefeito José Viana. A inauguração teve a presença de civis, autoridades do município e região e o representante do governador Laudo Natel, Dr. Pedro de Carvalho. A princípio, passou a se chamar Ginásio Estadual Professora Marieta Ferraz Igreja. O ginásio muda de nome no dia 22 do mês de janeiro do ano de 1976. Passa a se chamar Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Padre Bento de Queiroz. A fanfarra foi criada no final da década de 60. Com a participação dos alunos do ginásio, tocava em desfiles e também se apresentava nos dias da Festa da Pinga. Deixa de existir no começo dos anos 80.
A primeira festa da Pinga teve início em 1969, idealizada por Heitor Gatti e posto em prática por Abel de Barros, Zezé Fernandes e pelo prefeito José Viana, sendo realizada nos primeiros anos em frente da Igreja Matriz. A escolha do nome Festa da Pinga foi motivado por haver 3 alambiques no município. O maior deles, a Pinga Palmeiras, que era fabricada na Fazenda Palmeiras e que pertencia a Zezé Fernandes, sendo o maior patrocinador das primeiras festas. Mas atualmente os alambiques já não existem mais e a festa continua sendo realizada até os dias atuais. O recinto passou para um lugar apropriado e a festa se tornou uma das mais tradicionais da região, com shows, rodeio, barracas, parque de diversões, exposições e atraindo pessoas do estado de São Paulo e de outros estados. No ano de 1974, a equipe de esportes da Rádio Bandeirantes, mais conhecido como Scratch do Rádio, veio participar de um jogo amistoso de futebol. Durante a festa da Pinga, entre eles Fiore Giliotti, considerado um dos maiores radialistas do Brasil, e foi dele a celebre frase, Janela do Poente, como Timburi é conhecido atualmente. A frase surgiu quando Fiore Giliotti ficou admirado com o belo pôr do sol de nossa cidade, sendo parte da história do município. O Camping Municipal do Redondo teve seu início no ano de 1993, durante o mandato do prefeito Joaquim Tavares de Barros Filho, sendo a área onde fica o camping doada pelo ex-prefeito Paulo Anvart. A princípio foi construído um bar, tocado por Mané Frosino por mais de 3 décadas, quiosques, rampa para acesso de embarcações, plantio de grama e árvores. Foi totalmente reestruturado em 2023, no mandato do prefeito Silvio Savodim Polo, com construção de um novo bar, banheiros, áreas para churrasco e marina, recebendo turistas de várias regiões do estado de São Paulo e se tornando o ponto turístico mais visitado no município. O Clube da Praça, como era conhecido, até a década de 60 era uma residência e pertencia à família do senhor Euclides Moura Fonseca, dono da fazenda Domiciana. Foi adquirida pela prefeitura de Timburi no mandato de José Viana e reformada para ser um clube e som na praça. Com alto-falantes, o locutor era José Gatti. No ano de 1976, na gestão de José Francisco das Neves, é realizada uma grande reforma no prédio, vindo a funcionar como clube até o começo dos anos 80. Hoje o prédio é o centro comunitário, usado para eventos. No ano de 1981, começa a construção de um novo clube. Isso ocorre no mandato de Diede Loureiro Júnior. Em 1982 é inaugurado. Criado por volta da década de 30, o antigo campo de futebol, situado na parte de baixo do distrito, era a área de lazer da população daquela época. E funcionou por mais de 50 anos, até a construção de um novo. Isso ocorreu no mandato de José Viana, começo dos anos 80, e a construção da arquibancada ocorre no mandato de José Francisco das Neves. Antes da década de 90, Timburi não possuía um ginásio de esportes. A sua construção começou no mandato de Joaquim Tavares de Barros Filho. Isso ocorreu na metade da década de 90 e teve o término já no mandato de José Francisco das Neves, começo dos anos 2000, onde foi inaugurado. Passa a se chamar Júlio Cândido de Souza. É utilizado para a prática de futsal, vôlei e outros esportes, e também para eventos que ocorrem na cidade.